Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Voltando com mais uma aula para vocês, agora falando sobre controle de constitucionalidade. Professor, o que o senhor vai falar sobre controle de constitucionalidade? Eu vou falar para vocês sobre o conceito de controle de constitucionalidade e as formas de controle de constitucionalidade, que é o próximo item, né, que é o item número 4 do edital do concurso de cartórios do Maranhão. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, o que seria um conceito aí de controle de constitucionalidade? Meus queridos, vocês podem anotar no caderninho de vocês aí. Controle de constitucionalidade é um instrumento pelo qual se verifica a adequação de normas infraconstitucionais com os preceitos previstos na Constituição. Ou seja, é o instrumento, é o mecanismo pelo qual se faz a verificação da compatibilidade vertical entre as normas e atos normativos infraconstitucionais com a Constituição de um determinado Estado. Tudo bem? Mas para que você entenda o controle de constitucionalidade, é necessário que nós tenhamos alguns requisitos fundamentais. Professor, quais seriam esses requisitos? Primeiro, a necessidade de uma Constituição escrita. Depois, a necessidade de uma Constituição rígida e também a atribuição de competência para a declaração, para o reconhecimento, para o controle de constitucionalidade a um determinado órgão. Então, Constituição escrita, Constituição rígida e atribuição de competência a um determinado órgão, que nós veremos no decorrer da aula e também na próxima aula sobre essas atribuições. Tranquilo? Professor, o que é Constituição rígida? Porque nós não vimos na nossa primeira, segunda e terceira aula. Vamos lá então. Constituição rígida, meus queridos, é a Constituição que possui um processo de alteração mais dificultoso no seu processo legislativo em relação à alteração das normas não constitucionais, das normas infraconstitucionais. Tudo bem? A nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição rígida. Por quê? Porque ela possui uma formalidade, possui um processo de alteração mais dificultoso do que a alteração das normas infraconstitucionais. Lembra lá que eu falei para vocês que o poder constituinte derivado reformador precisa da manifestação de 3/5 do Senado e da Câmara, precisa de 2 deliberações. Isso é um processo legislativo mais dificultoso do que para modificação da Constituição, para modificação de normas não constitucionais. Tudo bem? Por isso a Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição rígida. É necessário que nós retornemos aí ao conceito ao conceito de Constituição estabelecido por Kelsen. Lembra do que eu falei para vocês na nossa aula sobre o conceito de Constituição? É esse entendimento de que o ordenamento jurídico ele tem um escalonamento normativo, ou seja, a norma de validade inferior ela busca o seu fundamento de validade na norma superior, certo? E nós temos, em razão disso aí, o princípio da supremacia da Constituição. O que é isso, professor? Pelo princípio da supremacia da Constituição, a Constituição ela está no ápice do sistema jurídico de um determinado Estado. Por isso que toda verificação de compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais que estão lá no ápice, que estão no vértice do que? Da pirâmide normativa, conforme nós já estudamos lá do nosso querido professor Kelsen. Tudo bem? Então, essa verificação dessa compatibilidade vertical entre normas infraconstitucionais e a Constituição, nós denominamos o que? Controle de constitucionalidade. Lembrando a vocês, meus queridos, que aquela diferença entre controle difuso, controle concentrado, nós abordaremos nessa aula também, porque faz parte do conteúdo do edital aqui, que são o conceito e as formas de controle de constitucionalidade, mas nós faremos um aprofundamento na nossa próxima aula, que a próxima aula é sobre controle de constitucionalidade no direito brasileiro.
certo? Então, nesse momento, nós abordaremos aí de forma minuciosa cada espécie de controle difuso e concentrado no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, sobre agora as formas de controle, conforme está no edital do concurso do Maranhão. Nós temos lá controle prévio ou preventivo. E esse controle ele é exercido pelo legislativo, pelo executivo e também pelo judiciário. Tudo bem? E depois nós temos o controle posterior ou repressivo, que ele é exercido em regra pelo Poder Judiciário, ou seja, o controle jurisdicional, que nós estudaremos com mais detalhes na próxima aula, que é o controle difuso e o controle concentrado, certo? Temos também o controle posterior, né, controle repressivo, político. E, por fim, o que a doutrina denomina de controle posterior ou repressivo híbrido. Tudo bem? Você pode voltar à aula e anotar tudo que nós falamos para vocês. E agora eu vou ir em cada item desse aqui para que nós consigamos aí entender certinho cada espécie, cada forma de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então, o controle prévio é o controle exercido no projeto de lei, ou seja, antes de esse projeto se tornar uma lei. Por isso, controle preventivo ou controle prévio. O controle posterior ou repressivo, ele já tem como objeto a lei, certo? A lei geradora de efeitos ou mesmo de potenciais efeitos, mas ela já se tornou lei. Por isso, controle posterior ou controle repressivo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre o controle preventivo realizado pelo Legislativo. Meus queridos, o controle de constitucionalidade prévio realizado pelo Poder Legislativo, ele se dá pelas comissões de Constituição e Justiça. No momento em que essas comissões verificam algum vício de inconstitucionalidade do projeto de lei. Por isso é o controle preventivo feito pelo Poder Legislativo. Tudo bem? Deixar claro para vocês, e isso já caiu muita prova, eu fico com medo do IESES abordar essa exceção, que nem sempre o Poder Legislativo pode fazer esse controle prévio, certo? Esse controle prévio não pode ser exercido, anotem no caderno de vocês aí em vermelho, porque essa é uma exceção importante, não pode ser exercido em medidas provisórias e em resoluções dos tribunais e também em decretos, certo? Então o controle prévio é feito em projetos de lei pelas comissões de Constituição e Justiça, mas não pode ser verificado em medidas provisórias, resoluções dos tribunais e também em decretos. Tudo bem? Professor, e o controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Executivo? Meus queridos, esse controle ele é feito por meio do veto. Lembra que o veto tem lá o veto político e o veto jurídico? Então, o veto jurídico é que faz o quê? Esse controle de constitucionalidade preventivo feito pelo Executivo, porque ainda nós não temos uma norma, nós temos um projeto de lei que só se tornará lei com a sanção expressa ou a sanção tácita que nós estudaremos no decorrer desse curso. Tudo bem? Então, antes do projeto de lei se tornar lei, o Executivo, por meio do veto, exerce o quê? Exerce o controle preventivo de constitucionalidade. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Seguindo então, professor, e como é o controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário? Lembrando que tem pelos três, viu? O controle preventivo nós já vimos pelo Legislativo, pelo Executivo e também pelo Judiciário. Pelo Judiciário, meus queridos, de forma excepcional. Por quê? Somente para garantir aos parlamentares o respeito ao devido processo legal legislativo, certo? Então, é um controle exercido no caso concreto, naquele caso em que aquele parlamentar está sendo
não se verifica o respeito ao devido processo legal legislativo, esse parlamentar tem direito público subjetivo e a legitimidade é só desse parlamentar por meio de mandado de segurança. Por meio de mandado de segurança, esse parlamentar, ele pode o quê? Ele pode exercer esse controle, pode requerer ao judiciário o controle prévio de constitucionalidade. Tudo bem, meus queridos? Então, controle prévio realizado pelo Poder Judiciário é de forma excepcional por meio de provocação de um parlamentar. Professor, e se o parlamentar ele perde o seu mandato, né? Ele deixa de ser parlamentar em um outro mandato? O STF, anotem isso no caderninho de vocês, entende que essa legitimidade é exclusiva deste parlamentar. Então, se ele perdeu a legitimidade, se ele não é mais parlamentar, não há substituição por outro, certo? Há o quê? Extinção do processo de mandado de segurança por o quê? Por ilegitimidade superveniente da parte. Tranquilo? Professor, e quais são os limites desse controle? O Poder Judiciário pode atuar em todas as frentes, em todos os assuntos? Não, meus queridos, não há essa amplitude de controle jurisdicional prévio, certo? Esse controle abrange somente o quê? Procedimentos relacionados ao devido processo legal legislativo e conforme a Constituição, certo? Processo legislativo que decorre da Constituição. Não se pode alegar esse controle prévio pelo Poder Judiciário em interpretações de normas regimentais da Câmara e do Senado. Então, é somente o que? Ao descumprimento de processo legislativo previsto na Constituição ou que decorra expressamente da Constituição. Não se pode utilizar esse controle prévio para controle em relação a normas regimentais. Tudo bem, meus queridos? Tá joia? Então vamos lá. Seguindo, então, já vimos sobre os 3 controles prévios, controle pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo Executivo, e agora veremos o que? O controle posterior, ou controle repressivo. É aquele controle estabelecido em relação à lei, certo? Em relação ao ato normativo, que pode decorrer de um vício formal ou de um vício material. Lembrando sempre que esse controle também pode ser exercido pelo Poder Judiciário, pode ter um controle político e o controle híbrido, que eu falarei para vocês, tudo bem? Professor, como é que é esse controle político, esse controle posterior ou repressivo político? Ele é exercido por um órgão distinto, não é o órgão do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Professor, no Brasil nós temos isso? Não, né? Isso é uma previsão de alguns tribunais, de alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, de Portugal, da Espanha, que lá nós temos as cortes, os tribunais constitucionais. E isso é um controle político, porque esses tribunais, eles não fazem parte de nenhum dos 3 poderes, não fazem parte do poder judiciário, do poder legislativo. É um tribunal político, né, um conselho constitucional, por exemplo, na França, que faz esse controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o controle repressivo político e agora o controle jurisdicional, que é aquilo que todo mundo aprende na faculdade. Esse é o controle jurisdicional, por isso que ele é bem mais fácil. Então, o controle jurisdicional, meus queridos, ele pode ser feito por um único órgão, e aí nós temos o que? O controle concentrado, que no direito brasileiro nós falaremos sobre, melhor sobre isso aí na próxima aula. Ele é feito pelo STF, pelo STJ. E nós temos também o que? O controle difuso. Controle difuso que é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. O Brasil, meus queridos, ele adota o sistema misto. Então nós temos tanto
o controle jurisdicional de constitucionalidade concentrado, ou seja, por um único tribunal ou vários tribunais, mas desde que em número limitado, e também por qualquer juiz ou tribunal, que é o que nós chamamos de controle difuso. Temos depois o que? O controle híbrido. Controle híbrido nós não temos no Brasil, mas eu trago para vocês porque isso pode cair em alguma prova sobre o controle híbrido. É o controle que há previsão em alguns estados, em alguns países, né? É o controle que ele faz uma junção entre o controle político, algumas normas elas são objeto de controle de constitucionalidade repressivo pelo controle político, ou seja, por tribunais não jurisdicionais, e algumas normas são objeto de controle jurisdicional. Por isso o controle híbrido. Não é o caso do Brasil, hein? O Brasil adota o sistema misto jurisdicional. Por quê? Somente o Poder Judiciário, mas por meio do controle concentrado e do controle difuso. Controle híbrido não é adotado no Brasil, que é aquele controle em que algumas normas são controladas em razão de um controle político e outras normas são apreciadas pelo Poder Judiciário, pelo controle jurisdicional. Lembrando que, em regra, o controle é exercido pelo Poder Judiciário, de forma difusa, de forma concentrada. De forma excepcional, eu quero que você anote no seu caderno agora quais são as duas exceções em que o controle repressivo é feito pelo Poder Legislativo. Isso cai muito em prova, Então vamos lá. Primeira exceção: competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar, ou então que exorbitem os limites de uma delegação legislativa. O artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que fala dessa exceção em que o controle de constitucionalidade é feito posteriormente e pelo Poder Legislativo. Tudo bem? A segunda exceção é o que? No caso de medida provisória. A medida provisória exige-se relevância e urgência. Lembre desse E na sua prova, viu? Não é ou urgência, é relevância e urgência. Nesses casos, o presidente poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Se o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, entender que essa medida provisória ela é inconstitucional, ele estará exercendo o quê? Um controle de constitucionalidade posterior ou repressivo. Então, é mais uma exceção exercida nesse momento pelo Poder Legislativo. Tudo bem? Meus queridos, nós voltaremos na próxima aula, certo? Com o quê? Com o controle de constitucionalidade no direito brasileiro. E aí nós falaremos especificamente sobre o controle jurisdicional. O controle judicial, aquele que é feito tanto da forma difusa, da forma concentrada, e aí nós aprenderemos o que é o controle pela via incidental, via de exceção, o controle do caso concreto, aprenderemos o que é o controle pelo sistema da via principal e o controle em abstrato ou direto. Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula, a nossa quinta aula, que será sobre o controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Até a nossa próxima aula, meus queridos.